Olá, meu nome é Matheus e hoje, junto da minha colega Maria Helena, vamos apresentar um trabalho sobre a febre do Oropouche. Nesse trabalho, vamos tentar abordar ao máximo tudo o que envolve a doença, desde o vírus responsável por ela, os vetores, as causas, dados epidemiológicos atualizados, os sintomas clínicos, métodos para diagnóstico e informações sobre tratamento e prevenção da doença. A febre do Oropouche é uma doença causada por um arbovírus, que é um vírus transmitido por artrópodes, que foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, a partir da amostra de sangue de um bicho preguiça que foi capturado durante a construção da rodovia Belém-Pará, no norte do país. Desde então, casos isolados e surtos foram relatados no Brasil, principalmente no estado da região amazônica, mas também já foram relatados casos e surtos em outros países, nas Américas Centrais e do Sul. Os principais exemplos são o Panamá, a Argentina, a Bolívia, o Equador, o Peru e a Venezuela. O vírus do Oropouche é um arbovírus, que é como é conhecido todos os vírus que têm como vetor um artrópode. Ele é do gênero Orthobuniavírus e da família Peribuniaviridae. Existem aproximadamente 170 espécies nomeadas, sendo 30 delas reconhecidas como agentes causadoras de doenças em humanos. O vírus foi descrito pela primeira vez em um país no Caribe chamado Trindade e Tobago em 1955, em uma pequena vila chamada Vega de Oropouche, por isso o nome Febre de Oropouche, através de um trabalhador florestal que se encontrava em estado febril. Anos mais para frente, em 1960, no mesmo país, também em uma área florestal, foi encontrada a primeira cepa do vírus. Cepa é uma mutação que pode mudar características do vírus. Essa primeira cepa, ela foi coletada em um aglomerado de mais ou menos 177 mosquitos. Aqui no Brasil, a primeira descrição foi através do sangue de uma bicho-preguiça e de um grupo de mosquitos Aedes serratus, na construção Belém-Brasília, em 1960. Arbovírus são transmitidos por artrópodes e são assim designados não somente pela sua transmissão, mas principalmente pelo fato de parte do seu ciclo reprodutivo ocorrer dentro dos insetos. São transmitidos aos seres humanos e outros animais pela picada de artrópodes hematófagos, que são artrópodes que se alimentam de sangue. A América Central e a América do Sul são grandes hotspots de zoonoses. Na década de 2010, 4 grandes epidemias foram causadas por arbovírus. São elas a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela. O agente transmissor mais comum da febre do Oropouche é o mosquito do gênero Culicoides. Os mosquitos desse gênero são os insetos hematófagos mais abundantes no planeta, ocorrendo desde áreas temperadas aos trópicos. Também são os menores mosquitos hematófagos que existem, com tamanhos entre 1 milímetro e 3 milímetros. O ciclo da doença é dividido em duas partes, o silvestre e o urbano. O ciclo silvestre, como sugere o nome, acontece em áreas florestais, tendo como hospedeiros macacos, aves, bicho-preguiça, alguns roedores. O agente transmissor, que é o mosquito, suga o sangue de um animal silvestre infectado e, após isso, o vírus se multiplica dentro do organismo do mosquito, ficando ali por algum tempo. A junção do ciclo silvestre com o urbano acontece através do mosquito com o humano, que servem de elo para os dois ciclos. O ciclo urbano ele pode acontecer de duas maneiras. A primeira, e menos provável, é quando o mosquito infectado da área silvestre vem para a região urbana e aqui consegue infectar outros seres humanos. A segunda parte mais provável de infecção da área urbana é quando o ser humano vai para uma área florestal. Lá, ele é picado por um mosquito que já está infectado com o vírus, volta para a área urbana infectado. Aqui, o ser humano infectado ele é picado por um mosquito que não tem o vírus no seu organismo, mas ao sugar o sangue de um ser humano infectado, ele passa a ter o vírus no seu organismo, que se prolifera e fica ali por um tempo, permitindo então que o mosquito infecte outras pessoas do ciclo urbano. O Culicoides paraense
é o vetor primário da doença, responsável pela transmissão em áreas urbanas e foi responsável também por uma grande epidemia que aconteceu há 10 anos atrás em uma região norte do nosso país, levando a doença para um estado muito crítico de alerta para uma possível pandemia. Na área urbana, os animais domésticos, como gato, cachorro, não têm a capacidade de alojar em seu organismo o vírus da doença. Por isso, o ser humano é o único hospedeiro vertebrado capaz de ser o infectado em ambientes urbanos. A região de maior incidência da febre do Oropoxa está na América Central e do Sul, especialmente no Brasil. Alguns fatores contribuem para isso. O clima tropical é muito propício para a proliferação dos insetos que transmitem essa doença. Tem ocorrido aumentos e surtos esporádicos, o que aumenta a disponibilidade do vírus e, por tabela, a circulação dele no ambiente. E, atualmente, todas as regiões do país informaram ao Ministério da Saúde confirmando casos da doença. Apenas o Distrito Federal, Goiás, o Paraná e o Rio Grande do Norte não registraram casos esse ano. É a segunda arbovirose mais frequente, perdendo apenas para a dengue. Segundo o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da OMS aqui na América do Sul, divulgado no dia 1º de agosto de 2024, a Bolívia apresentou 356 casos, a Colômbia 74, Cuba 27, o Peru 290 e o Brasil lidera, com 7.284 casos confirmados, incluindo 2 mortes. Agora tratando dos dados específicos do Brasil. A região amazônica até essa data concentrava 75,7% dos casos. Os estados mais afetados eram Amazonas, Rondônia, o Acre e Roraima. E foram documentados casos em outros 10 estados fora da região amazônica. Os mais afetados foram a Bahia, o Espírito Santo e Santa Catarina. Esses são os números de casos confirmados por febre do Oropoxa por semana epidemiológica desde o início do ano aqui no país. A gente pode ver, né, que o gráfico vem num sentido decrescente. A gente começou o ano com muitos casos, mas nos últimos meses o número de casos tem decaído. Esse mapa, divulgado pelo painel epidemiológico do Ministério da Saúde, vai mostrar para a gente o número de casos por estado, né? Quanto mais escura a cor, maior a quantidade de casos. Então a gente pode ver que o Amazonas, a Bahia, Rondônia são os estados com o maior número de casos confirmados. Essa doença foi negligenciada por muito tempo. Depois da grande epidemia no norte do país, ela recebeu uma atenção especial. E agora, com a volta dos casos, a atenção está redobrada. Os sintomas são dor de cabeça, calafrios, vômito, tontura e uma febre aguda muito persistente. A fase aguda da doença é em torno de 2 a 7 dias e o período de incubação de 3 a 8 dias antes do aparecimento dos sintomas. Em casos raros, pode aparecer erupções da pele e alguns sinais de hemorragia. Vamos falar agora um pouco sobre o diagnóstico da febre do Oropoxa, que pode ser bastante desafiador. Nos primeiros dias após o início dos sintomas, o vírus ainda está presente no sangue em quantidades detectáveis. Nessa fase aguda, o método mais eficaz de diagnóstico é o PCR, que identifica o material genético do vírus. Outros exames podem ser solicitados para avaliar a gravidade da doença, né? Como mencionado anteriormente, o vírus pode acometer outras regiões do corpo. Esses exames vão ser solicitados para avaliar o impacto que a doença teve nessas regiões. Apesar de todo o alarde e preocupação, aumento dos casos em uma epidemia que já aconteceu aqui no Brasil, ainda não tem um tratamento específico. Então, a doença ela é tratada como outras arboviroses febris. O tratamento segue sendo indicado repouso, um tratamento sintomático e, claro, acompanhamento médico para acompanhar a evolução da doença. A prevenção também é como outras prevenções que a gente já conhece. A educação em regiões ambientais, proteção coletiva e individual, como protetor, repelente, se possível, tela contra os mosquitos e uma relevância de estudos contínuos. E vamos finalizando aqui a apresentação com algumas perguntas e respostas rápidas sobre dúvidas que as pessoas podem ter sobre a doença. A primeira é:
As pessoas podem morrer de Oropoche? E a resposta é que sim. Em 25 de julho de 2024, as autoridades brasileiras relataram 2 mortes devido a Oropoche. Anteriormente, não havia registro de mortes por essa doença. O Oropoche pode ser transmitido da gestante para o feto? A resposta é que sim também. Em julho de 2024, as autoridades brasileiras confirmaram a primeira transmissão vertical de febre do Oropoche, da gestante para o feto. Se eu achar que eu estou contaminado pelo Oropoche, o que eu tenho que fazer? Entrar em contato com um profissional de saúde para obter aconselhamento, exames laboratoriais e cuidados médicos. Como o Oropoche tem manifestações clínicas semelhantes a de outras infecções, como a dengue, por exemplo, é importante que o profissional de saúde considere um diagnóstico e tratem os pacientes de maneira diferente, de acordo com o protocolo recomendado. Existe tratamento ou uma vacina para a febre do Oropoche? Atualmente não. Não existem vacinas nem medicamentos antivirais específicos para a doença. A abordagem de tratamento é paliativa, com foco no alívio dos sintomas, a reidratação e o controle de qualquer quadro de vômito ou complicação que a doença possa causar. Como eu posso prevenir a febre do Oropoche? As medidas recomendadas para evitar a transmissão por picadas incluem o uso de redes de malha fina nas portas, janelas, camas e móveis, roupas que cubram pernas e braços e aplicação de repelentes específicos, como DEET e R3535 ou icaridina. As redes comuns não são eficazes contra o maruim, porque ele tem um tamanho reduzido e consegue atravessar essas malhas mais comuns. Existe o risco de se tornar um surto maior? Embora surtos atuais permaneçam sob investigação, a Organização Pan-Americana de Saúde aconselhou os países afetados a fortalecerem a vigilância e implementarem medidas de segurança para evitar com que os vetores se proliferem e espalhem a doença com mais facilidade. Se eu tiver Oropoche, eu posso pegar de novo? Atualmente se descobriram 4 genótipos diferentes de febre do Oropoche, e a infecção por qualquer um desses pode gerar anticorpos para proteger contra a reinfecção futura. Então, muito provavelmente, se você pegou o Oropoche uma vez, você não vai apresentar o quadro da doença mais uma vez. Se vocês entrarem nesse QR Code, vocês vão ser direcionados para o site do Ministério da Saúde, onde o painel epidemiológico é disponível. Então, para se atualizar sobre o número de casos, regiões com mais casos confirmados e ter todo tipo de informação confiável, acessem esse site. Esse é o QR Code de nossas referências. E essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e tenham sido esclarecidos qualquer dúvidas ou incertezas acerca dessa doença. Obrigado.